tem novo técnico. E o Dorival Júnior, a gente tem aí a postagem dele, é uma postagem, é isso? Então vamos lá com o Dorival já dando adeus ao torcedor do Tricolor. As 3 primeiras... É um texto muito grande, mas a gente tem alguns destaques aí, alguns trechos que a gente destacou. As 3 primeiras palavras desse texto não poderiam ser diferentes e serão repetidas por mim eternamente. Chegou a hora de encarar outro desafio, que também era um de meus sonhos, e peço que todos entendam minha decisão. Um agradecimento ainda resta ser feito e ele foi deixado por último pelo peso que carrega. Torcedores do São Paulo, vocês são especiais. Por isso peço, sigam ao lado do São Paulo em 2024, porque esse time irá muito longe. E obrigado por tornarem minha passagem ainda mais bonita. Obrigado, São Paulo Futebol Clube, para sempre em meu coração. Completou o Dorival Júnior. Agradecendo muito ao São Paulo, pedindo compreensão. E eu entendo perfeitamente, é o sonho de todo técnico. Você, por mais que... é uma... Eu também pensei nisso esses dias, ontem, né, especificamente. Poxa, uma decisão difícil, tal, pelo momento que está a CBF. A gente não sabe se daqui a 2 semanas, daqui a um mês, muda tudo, tiram o Edinaldo de novo. Será que ele vai largar o certo que está lá no São Paulo? Trabalho legal, tal. Mas, poxa, o técnico não quer chegar à seleção brasileira. Quanto tempo de estrada tem o Dorival, não é, Natália? E é o suprassumo, né? Não só para atleta, mas para técnico também. O auge, talvez muita gente fale, mas a seleção brasileira não é mais o auge para ninguém. Pela situação que vive hoje, conturbada a administração da CBF. Mas a seleção brasileira, e ele deixou claro quando chega ao São Paulo. E eu disse aqui na semana passada, eu não trocaria. Mas é fácil eu falar aqui, sentada, né? E nunca foi meu sonho chegar à CBF trabalhando. Então, é muito mais pela situação administrativa do que propriamente ao escudo que tem 5 estrelas. É um trabalho que foi construído ao longo dos anos dele com muito silêncio, né? Você dificilmente vai ver algo escandaloso, ou escandaloso realmente do Dorival. É um cara que trabalha muito, os jogadores gostam muito. Então, é um cara que chega... com outro patamar, né? Ele consegue esse status porque ele sai de um clube vitorioso, com muito investimento, vai para o São Paulo, que tinha muita incerteza, consegue um título inédito para o clube e também faz parte dele, não é só da chegada do Lucas, tem também dedo do Dorival Júnior, porque ele começa a encaixar essa equipe. Então, assim, apesar de dizer que não iria, eu torço muito para que dê certo. Eu torço muito para que ele tenha tempo, mesmo que os amistosos que tem aí já batendo na porta não sejam um resultado que o torcedor espera, mas que ele tenha continuidade no trabalho, que seja um ciclo em que ele consiga trabalhar e que em 2026 ele seja o cara responsável, junto com os atletas que ele escolher, para trazer o Hexa. É um cara sério, trabalhador. Mas tinha gente melhor. Não sei, é um cara que, querendo ou não, sabe como é que funciona o futebol brasileiro, né, de como as coisas acontecem, como é a política do futebol brasileiro. E Edinaldo ficando ou caindo uma liminar ali para que ele saia, que o novo presidente, se for eleito o novo presidente, tenha consciência também da permanência do trabalho e que ele tenha sossego para fazer as coisas que ele acredita e que deram certo por onde ele passou. Estou contigo nessa, Natália. Um cara sério. Também já tive a oportunidade de conversar, de entrevistar várias vezes o Dorival ao longo da carreira dele. Sempre me pareceu um profissional e uma excelente pessoa. É o que todo mundo que está em volta dele costuma dizer. E chega à seleção no melhor momento da carreira. Isso é que importa. É óbvio que você ter um bom caráter, ser uma boa pessoa, isso é importante, mas o lado profissional, que é o que leva o cara ali para a seleção, né? Junto com esse combo todo, está no melhor momento da carreira dele, com os títulos históricos no Flamengo e no São Paulo. Essa oportunidade ia bater na porta de novo? Então, por esse lado, eu vejo como um acerto ele ter sido chamado, mas por outro lado, eu continuo vendo uma bagunça total na CBF. Vocês me conhecem bem, eu sou contra essa constante troca de treinadores. Se o momento ali apostaram no Fernando Diniz, para mim tinha que continuar com o Fernando Diniz. Mas o Fernando Diniz ainda não fez a seleção jogar nada, nem metade do que conseguiu no Fluminense, é verdade, não está jogando nada, está muito mal nas eliminatórias, mas também que tempo teve o Fernando Diniz?
Se você me perguntar, Abel, quem você preferiria, quem você escolheria para ser técnico da seleção? O Fernando Diniz ou o Dorival? Eu escolheria o Dorival. Eu falei isso, inclusive, no ano passado, quando foi convocado o Fernando Diniz, foi chamado, uma discussão aqui. Me lembro quem me perguntou, se foi o professor. O Dorival estava fora, né? Quando tem toda aquela mistura de sai o Tite, o Dorival sai do Flamengo, ele fica um período até chegar no São Paulo, e mesmo assim a CBF optou por ficar com o Ramon. Assim, o timing também foi muito diferente. Apesar de eu reconhecer que o Fernando Diniz é bom técnico, que fazia e faz excelente trabalho no Fluminense, na época, quando ele foi chamado para a seleção brasileira, eu falei, olha, eu vejo outros técnicos na frente dele, mesmo técnicos brasileiros. O Renato, pelo currículo que tem, o Dorival Júnior, foram dois que eu citei. Então, para mim, é um acerto Dorival. Mas essa constante troca de técnicos, de continuidade, aquela incerteza, aquela, não sei nem como posso chamar, o que aconteceu em relação ao Ancelotti, tudo isso é uma bagunça inacreditável na Confederação Brasileira de Futebol. É por isso que me incomoda como se chegou ao Dorival e não ter chegado ao Dorival. É isso aí. É o que a Natália colocou, ele estava disponível naquele momento. Para mim, a chegada dele, né, não é por convicção. Atrasado. Exato. Um ano atrasado. E não é por convicção, porque assim, você... eu já falei isso várias vezes, para mim o processo é totalmente caótico. Você esperar uma possibilidade de um técnico como Ancelotti já é um erro, para mim, absurdo. Você colocar como um técnico interino, por mais capacitado que ele seja, também, para mim, é equivocado. Hoje é incompatível um técnico interino numa seleção brasileira. E aí até eu acho injusto até com o Fernando Diniz esse processo. Muito injusto. Porque Então, assim, você dá oportunidade para um se era cara... interino e se ele prefere o Dorival ao Fernando Diniz, por que ele não chamou o Dorival ano passado? Exatamente. E assim... É negócio maluco. Ainda mais num cara que é tão autoral. Exigir esse tempo. Você dá um período de meia dúzia de jogos, não serviu, agora troca. Então, para mim, o processo ele foi... Eu fico feliz pelo Dorival. Tempo fora. Exato, eu fico feliz e não estou tirando mérito, pelo contrário, até pela história de vida. Legal demais, acho que é muito merecedor, mas assim, foi um processo que você fez uma escolha equivocada de esperar o Ancelotti, da forma como fez, esperar sem ter nenhuma garantia. Você mantém um técnico interino que é equivocado e você comete essa injustiça com o Fernando Diniz. Então o processo é totalmente atrapalhado, totalmente errado, apesar de chegar um cara como o Dorival, que é super capacitado, parece ser um ser humano também muito agradável de se trabalhar no dia a dia e que vive esse momento muito legal, assim. Você está falando de um técnico que começou lá em 2002 e que 20 anos depois, mais de 20 anos depois, agora está vivendo o auge da carreira dele. Então, por mais, cara, eu entendo a dor do torcedor de São Paulo, porque ajudou a preparar o planejamento, você tinha altas expectativas, agora coloca uma certa incerteza. O timing foi péssimo, mas o timing não é culpa do Dorival. O convite chegou agora e, assim, é um cara com 61 anos. Será que ele vai ter outra oportunidade como essa na carreira? Então, assim, por mais que prejudique um clube que foi tão importante para ele, que as coisas deram tão certo, eu não consigo condenar nem um pouco a escolha. Eu também acho que ele está trocando certo pelo duvidoso, mas é um duvidoso muito tentador para qualquer técnico. E é o sonho da vida dele, então, como treinador. Então, assim, eu não consigo... Para mim faz muito sentido ele trocar o certo pelo duvidoso, sim. E por mais doloroso que seja para o torcedor de São Paulo, eu não consigo criticar em nada a decisão dele de ir para a seleção brasileira. Eu só me coloco na seguinte... Me coloco não, né? Lembro a seguinte situação. Muricy Ramalho rejeitou a seleção brasileira. Rejeitou porque ele decidiu ser fiel ao contrato que ele tinha. E eu não vou exigir que todos os profissionais tenham o mesmo pensamento que ele. Mas, assim como o Dorival, na minha opinião, errou com o Ceará, agora erra com o São Paulo. Tem todo o direito de seguir a vida dele, até porque no futebol, para o clube mandar embora o técnico também não custa muito. Então, assim, o certo, entre aspas, do São Paulo poderia ser o errado daqui a um mês. Daqui a 2 meses, o São Paulo poderia mandar o Dorival embora por um time que eventualmente começasse mal o Campeonato Paulista. Mas acho que o Dorival tem condições técnicas de dirigir a seleção brasileira, só que ele corre um risco, além de trocar o que parecia mais equilibrado por uma aventura. Por que uma aventura? Porque amanhã o Edinaldo pode não ser mais o presidente da CBF. Porque até uma semana atrás, o Edinaldo dizia que nem ia participar de uma eventual eleição que aconteceria na CBF.
que reconhecia os seus erros, sabe? E de repente ele volta, tapa na mesa, Diniz, tá fora, quero o Dorival, tira do São Paulo, não me importa. O que está acontecendo? Que loucura é essa? No futebol brasileiro, que o presidente da CBF sai, aí tá fora, aí tem eleição, aí aparecem candidatos, daqui a pouco volta o ex-presidente, não, agora eu vou contratar um técnico, e tira o técnico de um dos maiores times do Brasil, interrompendo o planejamento desse time, quando ele poderia ter contratado esse mesmo Dorival há 1 ano. Ele mudou tudo. Porque agora ele causa uma rusga Tem grande convicção nenhuma esse na presidente imagem da CBF. do Fernando Diniz. O Diniz se dispõe a se dividir entre clube e seleção no momento de clube que estava muito forte, campeão da Libertadores. Exato. E, obviamente, não teve condições de dar todo o seu melhor na seleção, nem no clube, prejudicou a ambos ali, se sacrifica para chegar no início do ano e tomar um pé na bunda, sem ter tempo de desenvolver o trabalho dele. Quem garante que o Dorival não vai sofrer a mesma situação? 3, 4 jogos, amanhã não quero mais o Dorival, quero o Mourinho. E mais, se ele queria um técnico de nível internacional, mudou de ideia. Pois é. Foi a conjuntura política. O Dorival estava livre há 1 ano, quando ele poderia ter substituído o Tite. Então, assim, entendo O Dorival mudou tanto como técnico? Tem o sonho do Dorival de dizer sou o técnico da seleção brasileira. Mas é no pior momento possível para ser um técnico da seleção brasileira. E vai ter que se superar para conseguir fazer um bom trabalho diante dessa bagunça. Porque amanhã, ou daqui a um mês, daqui a 2 meses, ele pode ver o seu presidente ir embora. Por isso o Ancelotti descartou essa possibilidade de vir para a seleção brasileira. Então, tem muita coisa errada, a coisa é conduzida da pior maneira possível. O futebol brasileiro está sem rumo, sem destino. Isso engloba a seleção brasileira e as competições organizadas pela CBF, incluindo também a arbitragem. A gente tem uma tela com os últimos trabalhos do Dorival Júnior, desde o Ceará, 2 anos atrás. Olha, de março de 22 até junho de 22. É quase 2 anos, março de 22, né? 18 jogos e tinha 65,5% de aproveitamento. Fazia boa campanha na Copa Sul-Americana, inclusive, com o Ceará, né? O Dorival Júnior. Deixou Foi invicto, né? Na Sul-Americana, né? Foi campeão invicto, se eu não me engano, da Libertadores, né? Das competições sul-americanas. Ah, com o Flamengo já, sim. Com o Flamengo. Ele deixou o Ceará para assumir o Flamengo. E aí o Flamengo foi de junho de 22 até novembro de 22. Que coisa, hein? Junho e julho, menos de 6 meses. 43 jogos e 2 títulos, só isso. Libertadores e Copa do Brasil. O Flamengo preferiu não continuar com o Dorival. Não. Ganhou Libertadores, Copa do Brasil, não tá bom, não. É muito pouco pra gente. Aí foi pro São Paulo. Abril de 23 e deixa o São Paulo agora com 54 jogos, 54,3% de aproveitamento e um título inédito da Copa do Brasil. Você acha que ele errou com o São Paulo e errou com o Ceará, Eugênio? Sim. Eu não acho. Sim, o Ceará... Ele recebe um convite da seleção brasileira, é errado ele? Mas o clube tem um projeto, o clube tem uma ideia, o clube está programado e está funcionando. O Ceará foi rebaixado depois que ele saiu. O Ceará paga um preço caríssimo pela saída do Dorival, porque no meio de uma temporada, pior ainda do que a situação do São Paulo, no meio de uma temporada o time estava arrumado, estava jogando bem, perde seu técnico e não consegue encontrar um caminho de volta. Não, assim, os clubes são coitadinhos. Não são, porque eles fazem a mesma coisa com os técnicos, mas foi ruim, foi péssimo para o Ceará ter perdido o Dorival Júnior no meio de 2022. E agora vai ser ruim para o São Paulo, porque é um time que foi campeão da Copa do Brasil com ele, que fez todo o planejamento dessa temporada. O time está lá já se reapresentando para começar o trabalho. Numa temporada que o São Paulo volta a Libertadores da América e, de repente, num estalar de dedos, porque não tinha essa possibilidade até poucos dias, ele perde seu técnico. Ele é
pego na esquina. Ele é surpreendido. Como alguém que vai lá e pega o celular e sai correndo. É ruim pro clube, não há a menor É dúvida. péssimo pro São Paulo. É ruim e você pro não clube tem disponibilidade no mercado de treinadores desse nível. Interrompe um trabalho. Sim. Claro. Interrompe um trabalho. Eu só acho que é direito de qualquer trabalhador. Como é direito do clube, Sim. o que eu corneto o clube, quando o clube manda o técnico embora, não é coitado do técnico. É coitado do clube. O clube está prejudicando a ele mesmo. É isso Exato. que eu corneto. Quando ele está Sim. interrompendo um trabalho. Isso que eu falo, não, deveria continuar em relação aos clubes, em relação à CBF. Mas eu vejo como o cara recebeu uma proposta que financeiramente ou em termos de carreira é interessante. Agora, prejudica o Ceará, prejudica o São Paulo, aí eu tô contigo. É que é um sonho, né? Eu até usei fiz essa analogia, porque assim, a CBF, trazendo para o mundo mais ali corporativo, é como se fosse uma empresa reconhecida mundialmente, só que está em processo de falência ou sem governança. Ninguém sabe o que está dando ali. E você trabalha numa empresa hoje que tem uma direção e um projeto de crescimento. Tem gestão de dinheiro, tem o name rights que foi vendido lá do Morumbi. Então, tem um projeto estabelecido e um caminho a ser seguido. A outra, você não sabe nada. Então, é nessa circunstância, mas é um sonho. Agora, o timing da seleção Sonho brasileira... de disputar uma Copa do Mundo. Vai chegar lá? Ninguém sabe. Torço para que Tem que chegue. ver se vai chegar, isso é Torço verdade. muito para que chegue. Mas a gente está falando de um presidente que se acertou sozinho com um treinador. O Ancelotti, em nenhum momento, nem quando ele dá a entrevista falando da permanência dele, e ele até cita o Edinaldo, ele falou, ó, pode contar comigo que em junho eu tô lá. Em nenhum momento ele falou isso. Então você tem um presidente que ele entende assim, eu vou trazer o Ancelotti. Então eu vou trazer um treinador para cobrir esse espaço até a chegada dele, que pensa futebol completamente diferente dele, mas eu não vou dar tempo para ele porque ele vai ter que implementar a filosofia dele de trabalho a cada 2 meses com 3 treinos. Se vira aí. Então a filosofia tá toda por água abaixo, né? Você não tem convicção nenhuma, você não tem idealização Mas nenhuma e planejamento continua insistindo no erro Exatamente. CBF de não contratar antes do técnico um diretor. um diretor de Exato. seleção. Mas porque tá tudo centralizado nele. É que assim, também tem essa questão da bagunça, até tá lá, se é prêmio ou é roubada. Pra mim, as duas coisas, é um prêmio e uma roubada. Não, e agora volta tudo de novo. Exato. O treinador pensa tudo diferente do que o Diniz tentou mostrar Pois pros é. jogadores. Mas pensando, por mais que ele esteja saindo agora de um time que ele construiu a base, foi campeão da Copa do Brasil, título inédito, importante pra ele, pra história do clube, é um clube gigantesco, mas assim, vamos pensar, o Dorival vai pra seleção, dá tudo errado, troca de presidente, não dá um tempo pra ele cai. Ele continua sendo um dos técnicos mais bem cotados no Brasil. Ele vai pegar qualquer clube, ele vai ter mercado em qualquer clube aqui. Eu não sei se ele vai ter daqui 1 ano, 2 anos, uma nova oportunidade de seleção. Então, assim, por mais que ele esteja saindo de um clube gigantesco como o São Paulo num momento muito bom, eu tenho certeza que daqui uns anos o Dorival vai continuar sendo o nome pelo menos cotado nos grandes clubes do Brasil quando acabar o trabalho dele na seleção. Mas o contrário eu não sei se vai ter. Se ele continua trabalhando no São Diniz Paulo, seria? vai voltar a ter o quê? Se o Diniz tivesse saído do Fluminense e não tivesse ganhado a Libertadores, não fosse ele a conquistar a Libertadores, ele é demitido agora, ele teria esse mesmo olhar? Não sei. Mas o Dorival tem, pela carreira dele, por tudo que ele... Voltando ao assunto da semana passada, que a gente não estava aqui, a demissão do Diniz, da forma como ela foi feita, é outra situação de jogá-lo aos leões. Porque, inclusive, parece que ele ficou irritado, né, na reunião com... E não é para ficar? e não é de graça, o não. Edinaldo. É que só Porque, teve um muito obrigado, ó, né? Você tem contrato aqui, mas vou interromper o seu contrato, você não é mais o técnico. Mas por que não? Porque eu preciso de um técnico fixo. Você não me perguntou se eu quero ser técnico fixo? Ah, mas porque eu prometi ao presidente do Fluminense, de boa. O presidente do Fluminense falou que o Fluminense não teve nenhuma influência Ele nisso. simplesmente deu um pé na O bunda. Bittencourt. E assim, sem deixar o cara trabalhar. Foi muito mal conduzido o processo. E isso pode acontecer com o Dorival amanhã. Pode. Não, o trabalho não era bom? Não foi bom. Esse recorte Não de estava jogos encaixando. não estava encaixando. Mas poderia encaixar com o tempo. Exatamente. Não é de uma hora Exato. para outra que Exato. encaixa. Dá mais uma Exato. filosofia diferente e uma ideia diferente de jogo. Os próprios jogadores falavam, é muito diferente do que a gente pensa de futebol, do que a gente fez de futebol até agora. Então, assim, a demanda de tempo era grande. Então, ou você tinha um ciclo realmente considerável para que isso fosse encaixado, ou você nem chamasse. A possibilidade de implantação de uma ideia de jogo na seleção brasileira está
na reunião para as grandes competições. No caso, a gente vai ter esse ano a Copa América. Sim. Então o Dorival chega, tem 2 amistosos em março contra a Espanha e a Inglaterra, dificílimos. Ele vai ter que ir lá para sobreviver. Mas aí... Se ele tomar 2 pancadas, ele sobrevive? Acho que sim, porque é um início ainda. Mas não sei também, porque até lá pode trocar o presidente da CBF. O risco maior é esse, um não outro são e os tal, amistosos. e a gente nunca sabe. Mas quem estiver na seleção durante a Copa América vai ter um período para trabalhar o time. E esse seria o período ideal para o Diniz. Assim, acho o Dorival muito bom técnico e tem condições de dirigir a seleção brasileira. Mas olhando para o cenário do futebol mundial, eu penso que a chance do Brasil voltar a ser uma seleção de ponta, de grande destaque, é ela ter uma identidade própria de futebol. E o único que poderia dar essa identidade própria de futebol à seleção brasileira seria o Diniz, que é quem pensa fora da caixinha aqui no futebol brasileiro. E talvez ele não estivesse ainda pronto para fazer esse trabalho na seleção brasileira, talvez ele tenha antecipado esse processo, a CBF tenha antecipado esse processo, mas eu continuo achando que a médio e longo prazo, quem pode fazer a seleção brasileira ter um jogo próprio da seleção brasileira e que com esse jogo ela possa surpreender as seleções que estão mais armadas, mais articuladas hoje no mundo, no caso França, Inglaterra, Argentina, eu acho que isso passa muito por uma identidade de jogo que o Brasil perdeu e que o Diniz poderia trazer de volta, mas não foi permitido a ele tempo para pensar em trazer isso de volta. Vamos voltar a começar do zero de novo, dentro de um modelo mais quadradinho, mais tradicional, mais ortodoxo e tal. Vamos ver como é que vai ser. E o nosso F360 sempre com audiência qualificada. Sim. Quem nos assiste e manda abraços e beijos a todos é o craque Silas. Grande Silas. E traz uma lembrança aqui, Eugênio, porque você lembrou bem do Muricy Ramalho, que recusou a seleção brasileira quando dirigiu o Fluminense. E o Silas lembra aqui. Cilinho também recusou a seleção e permaneceu no São Paulo. Cilinho que foi técnico do Silas naquele timaço, os menudos do tricolor, Silas, Miller, Pita e companhia. Bem lembrado pelo Silas, né? Grande Silas, um beijo querido pro Silas. Então, é a história, né? Por isso é bom a gente ter essa memória, assim, o Silas viveu aquilo muito de perto. Eu, na época, não vivi tão de perto, tão de trás pra gente. Eu acompanhei muito, sim, proximamente, a reunião do Muricy com o Ricardo Teixeira, na época, que era o presidente da CBF. O Muricy tinha sido campeão brasileiro pelo Fluminense, tá? Tinha contrato. Acabou que não permaneceu muito tempo no Fluminense, mas naquele momento ele fez questão de honrar o compromisso que ele tinha assumido. E um dos méritos do Muricy, assim, eu acho que é isso, é de ter sido leal ao contrato que ele tinha com o clube naquele momento. Eu respeito muito essa decisão do Muricy. Agora, entendo a decisão do Dorival de deixar o São Paulo numa situação difícil, porque é um trabalho que já estava encaminhado. Agora vai ter que começar do zero com outro técnico que vai chegar e com um elenco que estava sendo projetado por ele próprio. E aí o mercado Dorival. de técnicos, né? Olhando hoje para o cenário brasileiro. O timing era o pior possível para o São Paulo, tanto da saída do Dorival quanto da disponibilidade, né? Porque quem estava sem técnico já foi atrás. É complicado. Daqui a pouco teremos Cícero Melo ao vivo lá do Rio de Janeiro, porque tem reunião na CBF. Lembra daquela reunião? Participação de membros da FIFA, da Era hoje, Conmebol. Vai ser hoje. Entendi. Cícero Melo já conosco. Daqui a pouco quero abordar, espero que a gente tenha tempo para isso, um outro assunto chamado Neymar. Vocês lembram como o Dorival deixou o Santos? E por quê? Foi convidado a se retirar depois da Lembra? confusão com o Neymar. Confusão foi com quem? Neymar. Neymar também é assunto com o Dorival de técnico da seleção. Óbvio que imagino que ele não vai guardar esse rancor, não vou convocar o... Ainda mais ele. Imagino eu, mas é um momento difícil do Neymar, de ponto de interrogação, que Neymar terá a seleção? Ou o Neymar ainda tem futebol para ajudar a seleção? Tem físico para ajudar a seleção? Com o Dorival, qual o espaço que Neymar vai ter? Também é um assunto para a gente discutir. A gente tem aí a agenda, o Eugênio já adiantou um pouquinho aqui, antes da gente chamar o Cícero. Tá aí, ó. Atenção, Dorival Júnior! Agenda da seleção em 2024, 23 de março. Amistoso com a Inglaterra em Londres. É jogo fácil. Só vai pegar Bellingham e companhia pela frente. Meu Deus do céu. Timaço da Inglaterra, hein? 3 dias depois, Espanha e Madrid. Só pedreira. 7 de junho, amistoso com o México nos Estados Unidos. 24 de junho, estreia na Copa América, o Brasil no Grupo D, com Colômbia, Paraguai,
Costa Rica e Honduras. Esse aí é o calendário para Dorival Júnior, novo técnico da Seleção Brasileira, da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol. Onde está? Onde está o nosso craque, o nosso craque? O nosso craque, Cícero Melo. Bom dia, Cícero, tudo bem? Bem-vindo ao F360, amigo. Obrigado, Abel. Bom dia para você, para os companheiros nos estúdios, Dom, Eugênio, Nath, e para o Fã de Esportes. Nós estamos aqui na porta da CBF, na Barra da Tijuca, o bairro que ela fica aqui, Zona Oeste, porque daqui a pouco vai acontecer uma reunião importante, está previsto uma reunião importante. Hoje terminou o recesso coletivo na CBF. Todos os funcionários, diretores estavam de férias. Está acontecendo uma movimentação muito grande aqui de entrada de carros, de automóveis, né? Com as pessoas se apresentando para a volta ao trabalho. Sendo que o presidente Edinaldo Rodrigues já esteve aqui na última sexta-feira, porque ele teve que... Era o prazo máximo, sexta-feira passada, para inscrever a seleção brasileira no pré-olímpico da Venezuela. Então ele esteve aqui, inscreveu a seleção, tudo certo. O Brasil não corre risco de ficar fora aí das Olimpíadas de Paris, a não ser que não se classifique, e aproveitou e demitiu o Fernando Diniz na sexta-feira. Agora, a vida volta ao normal. A CBF está prevista uma reunião para esta manhã, começando de manhã, só não podemos informar com certeza se já começou ou não. É uma comitiva da FIFA e da Conmebol que já estava prevista para vir aqui a partir de hoje. Pode durar um dia, 2 dias ou até 3 dias estas reuniões com a CBF. Serão 2 diretores jurídicos da FIFA, mais diretores da Conmebol. Eles querem entender tudo que está ocorrendo na CBF, desde que aconteceu primeiro com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, afastando o presidente Edinaldo Rodrigues no dia 7 de dezembro da presidência da entidade, né? E depois, uma liminar do STF, Supremo Tribunal Federal, do ministro Gilmar Mendes, recolocou o Edinaldo Rodrigues na presidência da CBF na última quinta-feira. Então promete muito essas reuniões, porque a FIFA quer se inteirar, e a Conmebol, de tudo o que está acontecendo, para que o Brasil não possa ser prejudicado aí no futuro em competições e tudo mais. Agora a gente sabe que existe aí sempre uma possibilidade de tudo mudar de novo na CBF, com essa inconsistência jurídica que está tomando conta da entidade. Em relação ao Dorival Júnior, ele já está acertado, não assinou o contrato ainda, mas já está acertado, aceitou no dia de ontem, domingo, o contrato e também a dirigir a seleção brasileira até a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, lembrando que ele tem feito grandes trabalhos, né? 3 títulos recentes em 2 Copas do Brasil, 2022 pelo Flamengo, 2023 pelo São Paulo, e uma Libertadores da América em 2022 pelo Flamengo. Ele deve assumir o comando da seleção já nos próximos dias, assim que for feito o anúncio oficial. Pelo que eu pude obter de informação, esse anúncio vai ser feito até a próxima quarta-feira. Pode ser a qualquer momento, hoje, amanhã, mas até quarta-feira o anúncio oficial da contratação não foi feito, né? Por enquanto. Já foi anunciado que ele se desligou do São Paulo, mas não foi anunciado oficialmente pela entidade que ele é o novo técnico, que a gente já sabe que é da seleção brasileira. Vocês já deram o calendário aí das primeiras participações no mês de março com 2 amistosos data FIFA, e ele tem que reverter a situação que o Brasil está muito mal nas eliminatórias da Copa do Mundo. Fernando Diniz deixou a seleção em 6º lugar, com 7 pontos ganhos apenas, 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Voltamos aos estúdios. Muito obrigado, Cícero Melo, ao vivo lá da Confederação Brasileira de Futebol, atualizando as informações. Reunião hoje aí importante para o futuro da seleção brasileira, do futebol brasileiro. Cícero Diga. está conosco ainda? Tá ali, ó. Tá ali, ó, o Cícero ali. Tá Você quer fazer uma pergunta para o Quero, Cícero? eu queria saber Então se vai lá. essas reuniões são só referente à situação da CBF ou se tem algo mais planejado em relação a calendário de competições mundiais para trazer para o Brasil, ou é só realmente para saber do que está acontecendo internamente na CBF, Cícero? Olha, Nath, beijo para você. Pelo que eu obtive de informações, inicialmente a pauta da reunião é saber exatamente, a FIFA quer que seja esclarecida para ela tudo isso que aconteceu, essa interferência, né, da Justiça na CBF, depois a recolocação
do Edinaldo Rodrigues como presidente da CBF, eles querem entender qual a influência que o governo está tendo, porque a FIFA ela não aceita interferência de governo nenhum nas confederações do mundo inteiro. Agora há pouco, a Índia acabou de sofrer punições, inclusive por diretores jurídicos que estarão, um deles estará aqui, ou já está aqui, né, para essas reuniões. Então a coisa não é brincadeira não, e eles querem saber como tudo isso está ocorrendo para tomar sua posição, ou quem sabe, se voltar a ter problemas. De novo, o Edinaldo perdeu o cargo, tudo isso pode acontecer, a gente sabe que pode acontecer. Eles querem saber para poder tomarem as providências necessárias. Claro que o Brasil já está inscrito no pré-olímpico e daqui para frente é aguardar a situação, porque jogo de eliminatória para o Brasil só a partir dos 5 de setembro, tem muito tempo, na Copa América só em junho e julho. Então, no momento, a pauta da reunião é se inteirar do porquê que houve toda essa confusão, toda essa polêmica e interferência na Confederação Brasileira de Futebol. Nath? Legal, muito obrigado, Cícero. Bom dia, bom trabalho para você. Tchau, Abel. Um abraço a todos. Bom restante do programa. Legal, Cícero Melo, então, ao vivo lá da CBF. O assunto Neymar. Lembra da história, em resumo, Natália? Em 2010, Dorival Júnior era técnico de um Santos que encantava com grande futebol, foi campeão da Copa do Brasil, campeão paulista, Copa né? do Brasil. Da Copa do Brasil, Neymar voando, o Santos voando com Dorival, num jogo contra o Atlético Goianiense, se não estou enganado, na Vila Belmiro. O Neymar queria bater um pênalti, o Dorival não deixou. O Neymar ainda muito novinho, mas já arrebentando, um futebol de gente grande, né? E tudo aquilo acabou causando a saída do Dorival, do Santos. Por causa de uma birra do Neymar, por causa de cobrança de pênalti. O Dorival já chegou a falar depois disso, que gosta do Neymar, mas que realmente não se sentiu bem naquela ocasião e teve que sair do Santos. Agora estamos praticamente quase 14 anos depois. Dorival Júnior, técnico da seleção. Neymar numa fase de indefinição de carreira, de sequência de lesões, e a última, talvez a mais grave, ou a que vai levar mais tempo para ele se recuperar já com 31 anos. Eu disse talvez a mais grave porque eu também teve a lesão lá do Zúñiga na Copa de 2014, que também foi grave e tirou ele do resto da Copa. Mas essa é uma lesão aí de joelho, enfim. Como que você vê toda essa situação? Como que eu penso que já é difícil você imaginar como de que forma o Neymar voltaria ou voltará à seleção, independentemente do técnico. Aí quando eu vejo o Dorival, que teve todo aquele conflito, essa interrogação ela fica maior ainda na minha mente, Natália. O Neymar, ele ainda é, na seleção brasileira, o jogador tecnicamente mais brilhante das últimas gerações. Hoje a gente tem Vinícius Júnior, Rodrigo, potencialmente, depender de como vai ser esse ciclo até a Copa do Mundo, e como serão as escolhas dos treinadores, e como serão as carreiras desses jogadores. Vitor Roque, Marcos Leonardo, você está falando de Endrick, tem uma safra muito boa de jogadores que podem ser utilizados aí ao longo do caminho. Para mim é muito claro, seleção brasileira o jogador tem que estar voando, 100%. Aí, sem estar em condições físicas, a gente viu o que aconteceu, né? Então eu inicialmente não levaria, a não ser que na Copa América ele já chegue ali já nos seus 80% para dentro da Copa América atingir os 100%, eu não levaria. Mas aí é isso, tem que ver como é que ele vai estar. Ele vai cuidar da carreira dele, ele vai se cuidar como jogador para conseguir atuar em alto nível de novo. Acho que a resposta está muito mais dentro no Neymar do que propriamente a gente. Esse é o ponto. Para mim, acho que está muito mais Neymar, porque a gente não sabe em que condição física ele vai voltar. E quando voltar, é uma liga menos competitiva. Então, ritmo de jogo, nível de competitividade, ele vai ter o suficiente para a seleção. Porque acho que ele volta um mês antes, né? Ainda a Copa América. Um mês antes da Copa América. Nem sei se vai ter condições. Enfim, vamos ver. Tomara que tenha. Mas é um jogador que tecnicamente dispensa comentários, é de fato o melhor jogador da última década da seleção brasileira, mas isso não o torna como um cara que tem que estar a qualquer custo. Depende de como ele voltar da lesão, mas acho que eu
particularmente, vamos pensar num cenário que ele voltou, tá jogando bem, um nível físico muito bom. Eu não acho que o episódio lá de 14 anos atrás isso ia influenciar. Talvez fosse até um momento meio de encerrar próximo, a né? história e vamos superar isso e vida que segue. Acho que se chegar a esse ponto, o Neymar tá bem, eu acho que essa história seria tranquilamente superada. A questão maior é como o Neymar vai voltar. Acho que por mais genial que ele seja, é uma lesão séria, num momento mais avançado já da carreira e jogando num futebol que tem uma competitividade, né, de nível físico mais baixo. Diga, Eugênio. Eu acho que o Dorival chega à seleção brasileira em que o Neymar não tem o peso que ele tinha naquela época no Santos. Então a relação de forças é diferente. Naquele momento, o Neymar era tão forte que, num estalo, ele dispensou o Dorival Júnior. Ele era muito mais forte, muito maior do que o técnico naquele momento. Mas o Neymar não é forte ainda na seleção? E eu acho que a realidade hoje do Neymar na seleção é diferente. A gente precisa primeiro ver como ele volta dessa lesão. É uma lesão, como você disse, muito grave. Não sei Eu digo em que como condições... como figura, assim, né? Como jogador, é óbvio que a gente não sabe como ele vai voltar. Como personagem da seleção, a Já força foi dele muito mais forte. já foi muito maior, né? Já foi. É porque antes era só ele, né? Por uma década aí, um pouco mais de uma década, o Neymar era o centro total das atenções da seleção brasileira. Hoje não é assim, não estou descartando o Neymar da seleção brasileira, mas você tem jogadores jovens que estão aparecendo e que hoje no cenário do futebol internacional são mais importantes do que o Neymar. Você pegar a lista que saiu essa semana dos jogadores mais caros do mundo, tem 2 brasileiros que estão entre os 10 melhores, os 10 mais importantes, que são o Rodrigo e o Vini Júnior. São dois titulares do Real Madrid. O Neymar não está nem entre Neymar os está 20. na Arábia, né? Tem o Martinelli, depois o Ederson hoje é o goleiro colocado na seleção do mundo. Então, assim... Tem Vitor Roque e Endrick chegando em 2 gigantes, Barça e Real. É um momento de transformação, de mudança geracional. A geração dele já está numa fase de declínio na seleção brasileira. E não foi uma geração vitoriosa. E ele, enquanto líder dessa geração, não foi vitorioso. Então assim, não estou dizendo que ele não vai mais fazer parte da seleção brasileira. Só que o peso dele dentro da seleção é diferente. E eu acho que ele vai chegar à seleção com o time, se tudo caminhar dentro do projeto, com o time que o Dorival vai montar durante a Copa América. Acho que ele não chega bem para a Copa América. Não, também acho que não. Então, vai depender do que o Dorival conseguir fazer na Copa América, montar de time na Copa América, de como esse time vai estar jogando e de que em que condições o Neymar volta a jogar. E dificilmente alguém volta de uma lesão como essa arrebentando de início. Tem todo um período de readaptação, de fortalecimento muscular, de encontrar um ritmo de jogo, um clube que ele praticamente não jogou num nível de competição diferente. Então, ele vai demorar um pouco para voltar a jogar num bom nível. Então, acho que o equilíbrio de forças é diferente e ele vai ter que chegar, se o Dorival estiver bem na seleção, com moral na seleção, para entender que não é mais assim, eu sou o Neymar e você, se eu não gostar do que você falou, você vai sair. Acho que vai ser diferente. Já teremos o Mendel Bilovski ao vivo para falar do São Paulo, na busca de um novo técnico, com a saída do Dorival. Só para completar esse assunto, achei uma matéria de 2023, mas com uma matéria da ESPN.com.br, com o Dorival falando sobre aquele acontecimento de 2010. Tem uma aspas aqui do Dorival, muito grande, mas eu vou resumir, vou pegar umas 3 frases aqui. Respeito muito o Neymar, ele sabe disso, tenho um carinho especial por ele. Mas naquele momento eu tinha que ter tomado aquela decisão, tanto é que eu saí do Santos. E aí, num outro trecho mais para frente, ele diz o seguinte, quando eu coloquei para ele fala o presidente do Santos na época, não me lembro quem era, se era... Era o Laor, não? Se era o Laor. Quando eu coloquei para o presidente a necessidade de a gente mostrar que a reação do atleta não pode interferir na história da entidade, o atleta não pode nunca ser mais importante do que a entidade em momento nenhum, jamais. A disciplina tem que imperar sempre. O presidente entendia de outra forma. E eu falei, se o senhor entende desse jeito, eu não tenho como ficar à frente do trabalho de um grupo. Era Luiz Álvaro. Era o Laor, né? Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro. Aí, então, o Dorival, muitos anos depois,
nessa matéria, espn.com.br, dizendo, reafirmando a importância da disciplina. Futebol tem uma hierarquia. Tem que ser obedecido. Hierarquia, disciplina dentro de um grupo e a importância de um clube, de uma camisa. Agora, seleção brasileira. Hoje que o Neymar, de fato, só respeitou no Barcelona. Pois é, então, por isso que eu falo. Ele chegou grande, mas tinha outros muito maiores, né? Essas palavras não são relevantes? Claro. Para o Neymar e para qualquer outro que vai jogar na seleção com o Dorival. É o que o Zagallo defendia também, tá? Que é o que tem que ser defendido. Mendel Bidlovski conosco ao vivo no F360, em frente ao CT do Tricolor. Como é que fica o São Paulo agora, Mendel? Bom dia, amigo. Bom dia, Abel, Donk, Natália, Eugênio, bom dia a todos. O São Paulo fica nessa situação com a saída do Dorival Júnior, caiu como uma bomba aqui no São Paulo, essa saída do Dorival para a seleção brasileira. O Dorival que chegou em abril do ano passado, conquistou a Copa do Brasil, mas ontem se despediu do elenco, nas redes sociais escreveu que deixa o São Paulo no rumo certo e com o dever cumprido. Como eu disse, caiu como uma bomba, né? O Dorival muito querido aqui no São Paulo, fazendo um bom trabalho, muito querido pelos jogadores, pela diretoria, e agora se despedindo do São Paulo, a nota oficial do São Paulo, colocando que chegou a ser proposto um reajuste no contrato, também ampliação até 2026, mas o Dorival está indo embora, está indo para a seleção brasileira. Como fica o futuro do técnico do São Paulo? Informações importantes. O São Paulo quer um técnico com o mesmo perfil do Dorival Júnior, o mesmo perfil, não só o perfil técnico, né? Porque ele montou esse elenco do São Paulo. O São Paulo vem fazendo contratações, vem ajustando o elenco com a cara do Dorival Júnior, então tem que ser o mesmo perfil de trabalho e também a mesma forma de administrar o grupo. Isso realmente é uma prioridade do São Paulo. O São Paulo quer um técnico que faça a gestão do grupo da mesma forma que o Dorival Júnior. O ambiente do São Paulo é muito bom, então tanto o elenco como a diretoria, eles querem um técnico com o mesmo perfil do Dorival. É um pedido mesmo do elenco que seja um técnico com o mesmo perfil do Dorival, mantenha o mesmo tipo de trabalho para manter esse bom ambiente do São Paulo. Vojvoda foi procurado, ele não vem para o São Paulo, fica no Fortaleza, assim como o Pedro Caixinha também foi procurado pelo São Paulo. Os dois não chegaram a receber uma oferta oficial do São Paulo, mas foram procurados. Caixinha também não vem para o São Paulo, fica no Red Bull Bragantino. O São Paulo, para contratar o próximo técnico, vai seguir o mesmo modelo da contratação do técnico argentino Hernan Crespo. Fazer reuniões com diversos técnicos para ver qual técnico se encaixa no perfil que o São Paulo está procurando. Então o São Paulo está fazendo reuniões com técnico, predominantemente técnico estrangeiro e também preferencialmente não, mas principalmente técnicos portugueses. São Paulo então tem feito reuniões, está fazendo reuniões com técnicos, estão realmente técnicos, preferencialmente técnicos estrangeiros, portugueses, mas não descarta também a chegada de um técnico brasileiro. São Paulo segue agora com o Lucas Silvestre e também com o Pedro Soteiro. O Lucas Silvestre é o filho do Dorival Júnior. Os dois auxiliares do Dorival Júnior seguem fazendo o trabalho de pré-temporada com o elenco aqui do São Paulo. Eles ficam aqui até a chegada do novo técnico do São Paulo e depois rumam com o Dorival Júnior para a seleção brasileira. São Paulo na busca do técnico e também reforçando o elenco. Ferreirinha deve ser anunciado hoje, o quarto reforço do São Paulo para a temporada. O São Paulo que vai ajustando o time com essa dúvida sobre o técnico, uma situação complicada para o São Paulo. Então, o São Paulo, claro, quer o mais rápido possível acertar com o técnico. Tem a estreia no Campeonato Paulista no dia 20 de janeiro contra o Santo André, mas o São Paulo também não quer se atropelar. Não quer tomar uma decisão errada, como eu disse, quer, como o Hernan Crespo, achar um técnico que seja um acerto, um técnico ideal para o São Paulo neste momento. Então, tem pressa, mas também não vai fazer algo de forma desesperada, procurar achar o primeiro técnico que aparecer pela frente. São Paulo realmente quer achar o técnico certo, por isso está fazendo essas reuniões para conseguir contratar um novo técnico depois da saída do Dorival Júnior. Abel. Legal, muito obrigado ao Mendel Bidlovski, ao vivo lá do CT do Tricolor. Bom trabalho para o Mendel. E tem que ser assim mesmo, como ele disse, com calma.
imagino eu. As principais competições que o São Paulo terá nesta temporada são Libertadores, não é isso? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Óbvio que o Campeonato Estadual é importante, que é o que está para começar já, mas o São Paulo tem tempo de pensar e resolver isso com calma, não tem, Natália? Tem. E faz da forma correta, né? Até por ter sido... Ninguém tinha essa expectativa. O Dinaldo tinha saído. Fernando Diniz ia pelo menos continuar até que um novo presidente chegasse e pensasse quem seria o treinador. Então, de fato, assim, foi pego de surpresa o São Paulo, as coisas aconteceram muito rápidas, no momento em que tinha acabado de se apresentar o time para começar um trabalho de pré-temporada. Então, a filosofia de pensar um treinador que pense algo semelhante ao Dorival para não ter um impacto muito grande, ter uma demora na resposta do seu elenco, o São Paulo age certo. Por isso que eu acho assim, Abel, eu tenho para mim que todo clube deveria, por melhor que seja a sua relação e o momento do time com o técnico que está em atividade, deveria ter sempre uma lista de 4, 5 nomes de técnicos que você está monitorando, que você está acompanhando, que você sabe o andamento. Como você faz com o jogador, né? Que sabe o preço, que sabe qual é o contato, sabe? Tem que ter plano B, C, D, E, tá pronto ali. Para um caso de uma situação como essa, você não precisa parar. E agora? E aí você vai sempre nos mesmos nomes, Para né? onde eu vou? Exatamente. Então você tem ali 4, 5 possibilidades de técnicos dentro da sua filosofia, dentro do seu pensamento, por melhor que esteja o trabalho, porque ele pode ser interrompido da noite para o dia, por um motivo ou por outro. E o São Paulo pelo está próprio nessa. clube, né? Muitas vezes, a maioria das vezes. Exato. E até porque você tem, a gente fala no cumprir o contrato, querendo ou não, quando você paga a rescisão contratual, você está cumprindo o contrato. Aquilo está previsto no contrato. Então, claro. é que no caso do Dorival era, como a Nath falou, era totalmente inesperado. Mas é importante esse posicionamento, porque a gente sabe como é que é a dinâmica do futebol. Então, você ter nomes em vista, acho que é importante essa mentalidade do São Paulo de querer manter um perfil, até por conta... Porque o planejamento já iniciou, o Wendel falou, Ferreirinha deve ser anunciado hoje como 4º reforço. Então, reforços já pensados pelo Dorival. Um nome que eu acho interessante, sinceramente, que poderia ser considerado e que ainda foi muito especulado e ainda não se acertou, é o Gabi Milito. Tem alguma semelhança, não sei como é que é o dia a dia dele, em relação a ter um perfil parecido com o Dorival, mas questões de gostar da posse da bola, marcação, a pressão, que é algo que o Dorival, eu lembro até de uma entrevista do Wellington Rato aqui pra gente no Sport Center, logo depois que o Dorival falou, foi um dos aspectos logo de início que o Dorival pediu, e o Argentino Júnior dele se destacava muito nessa questão de marcação-pressão, um viés ofensivo, não sei como é que ele é no dia a dia, se seria uma semelhança, mas em alguns aspectos do jogo, eu acho que casaria com o que o São Paulo costumava fazer com o Dorival Júnior no ano passado. Então, assim, dos nomes que estão disponíveis, de repente vai buscar outro nome, enfim, mas eu acho que é um técnico... O Milito está sem clube? Está sem clube, desde que ele saiu do Argentino Júnior em agosto, se eu não me engano. Quem, em princípio, também está sem clube é o atual campeão da Copa Sul-Americana, Luiz Ubeldia, Sim. técnico da LDU, que foi campeão equatoriano e da Copa Sul-Americana. Qual a nacionalidade dele? É argentino. Argentino também? É argentino, revelado pelo Lanús e tal, trabalhou muito tempo no Lanús. Há lá agora, nesse momento, uma dificuldade política dentro da LDU, então, em princípio, ele saiu, o Guerreiro saiu também. Ele é mais experiente que o Milito, tem mais tempo? Assim, ele é basicamente na mesma idade, mas ele começou muito jovem, ele começou como técnico do Lanús aos 28 anos. Isso já tem um tempo, ele deve estar com 40 e poucos nessa altura. É um técnico experiente enquanto treinador, Mas é jovem mas ainda também, né, jovem. para técnico, 40 e Experiente pouco. com carreira, né? 42 anos. 42 anos, é isso. Mas Repete o desde os nome dele, 28. por favor. Luiz Ubeldia. Então já tem duas dicas aqui. Se São São Paulo... nomes, se ele está buscando nomes no mercado sul-americano, esse cara fez um trabalho, ele vende um trabalho muito representativo, né? E mais uma vez, inacreditável como o Vojvoda. Isso Ele é sempre o destacar, primeiro né? nome lembrado quando há alguma situação ali de precisamos de um treinador. Quem? Vojvoda. É um trabalho de qualidade, é um trabalho que você pode garantir aí por muito tempo. Olha lá. CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, ex-presidente, atual CEO, né? O São Paulo não nos procurou, não falou com o clube, mas falou diretamente com o Vojvoda, que nos falou que foi procurado. E falou que disse não para o São Paulo. Confira a reportagem completa no espn.com.br. Dá um aumento então pro Vojvoda aí, presidente. Mas é legal, né? Também posso dizer assim, a lealdade
Posso, né? Do Vojvoda com o Fortaleza. E aí eu digo com o Fortaleza, com a entidade, com o clube, com a torcida, com os dirigentes que acreditaram nele também. É sempre legal lembrar disso. No momento muito difícil do Fortaleza, o Campeonato Brasileiro de 2022. É que é Fortaleza fez o diferente, primeiro turno horroroso. E na dificuldade do Fortaleza esse ano também, depois que perdeu a Copa Sul-Americana. Teve um momento muito difícil. Mas é o que você citou, né, Eugênio, assim, dessa questão de você cumprir com o seu contrato, se há uma aposta e uma parceria leal dos dois lados. Tanto da diretoria, de quem administra, de quem faz o futebol do Fortaleza, quanto com a comissão técnica. É uma troca, uma via de mão dupla, é uma questão de confiança. O Vojvoda já teve tantas outras oportunidades, outras propostas, outras sondagens, e ele permanece. Indo para a quarta temporada nele. E isso é muito importante, Natália, mas também tem o que eu acho que, se eu estivesse ali no lugar deles, eu levaria muito em consideração. Um trabalho que está sendo desenvolvido. Sim. Sabe, não é simples você encaixar um trabalho em que você tem o controle do clube, em que você tem um bom ambiente, que você tem um time que foi evoluindo nesses anos, sabe? Para o técnico de futebol, isso deveria pesar muito. Olha, eu tô fazendo um trabalho que não é fácil você encaixar um trabalho, tá? Um bom trabalho no clube de futebol. Eu estou fazendo um trabalho que está encaixado, que tá caminhando, sabe? Que tem bases sólidas. Então, por que eu vou largar esse trabalho? Se eu tenho se eu faço parte dessa construção. Eu acho que isso também deve pesar nas decisões do Vojvoda. Eu imagino que, porque na cabeça de muitos técnicos, de repente, pensar, o São Paulo é um clube um tamanho maior que o Fortaleza, com uma história maior de títulos, etc. e tal. Mas o Vojvoda, ele está num time grande, com uma torcida gigante, com uma torcida que lota o estádio o tempo inteiro, com uma diretoria que faz um bom trabalho, acredita no trabalho dele e investe no clube, e ele pensa, por que eu vou sair daqui? Exato. E ainda mora numa cidade maravilhosa. Eu acho que não é nem uma questão de se é melhor ou não melhor que o Fortaleza hoje, é melhor que o São Paulo em questão de projeto. Acho que não se trata disso. Se trata de uma questão ali, de uma relação que foi criada entre os dois. Ele confia no planejamento que a diretoria apresenta para ele e a diretoria confia no trabalho dele. Tanto é que a permanência acontece aí há tantas temporadas. Ele, em outras palavras, ou resumindo, ele gosta do trabalho que está sendo feito. O trabalho não é só dele, é dele com o clube. Da estrutura que ele recebe, do ambiente que ele vive ali. Sim. E ele não tem vontade de sair dali. É a mesma coisa, posso fazer uma comparação. É a mesma coisa o Abel Ferreira no Palmeiras. O Abel já recebeu proposta para sair, e milionária. Não foi? De time árabe. Por que ele não foi? Ele está satisfeito ele se sente bem no Palmeiras, não é? Ele disputa títulos no Palmeiras, como ele tem um trabalho sólido. O Vojvoda também no Fortaleza tem um trabalho sólido, tem chance de disputar título, como chegou numa final, como foi campeão de Copa do Nordeste, como foi campeão cearense. Tem perspectiva de crescimento, e ele pensa, por que eu vou sair? Um profissionalismo absurdo, porque você poderia ficar tentado, mas esse clube de repente te dá mais dinheiro, te dá mais possibilidades de título para ser mais exposto à sua carreira. Faz um estadual ruim. Com qualquer clube aí dos que ofereceram oportunidade. Faz um primeiro turno de brasileiro que ele fez no Fortaleza, no São Paulo. Exato, então mostra o profissionalismo, assim, das duas partes, do Fortaleza, para um técnico estar tão convicto da permanência dele, como do próprio Vojvoda, porque você continuar lá, você também não tem garantias que, por mais que o projeto é bem sucedido, que você vai conseguir ganhar títulos e tudo mais, embora o caminho é para isso. Então, assim, eu acho muito legal, é bom a gente ter esses exemplos no nosso futebol, no futebol de uma forma geral, mas ainda mais no Brasil, onde a troca é constante. Diferentemente de técnicos, há comentaristas, não tem nada a ver a comparação que eu vou fazer, mas é para brincar com o nosso amigo Rafael Prats. Há comentaristas que eles não ficam só num programa, eles circulam. Por exemplo, Rafael Prats. Versátil. Às vezes está aqui com a gente, às vezes está, por exemplo, às vezes agora... está na piscina. Amanhã ele vai estar com a gente, mas hoje ele chegou há 15 minutos e está ali querendo tirar a gente do estúdio. Porque ele está... Fazendo sai, mandando a gente sair. Antes Vem da hora.